Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre a Bíblia, o que a Bíblia ensina sobre ela. Tá? Meu nome é Marcos Freitas, e a gente vai falar o que a Bíblia ensina sobre a Bíblia. É importante a gente entender algumas coisas da Bíblia para a gente aprender e estudar cada vez mais, ter gosto pela Bíblia. Bom, no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, Ele conversava com eles face a face, né? Todos os dias. A Bíblia relata que na virada do dia, Deus então ia lá e conversava com eles. Gênesis capítulo 3, no versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Então todos os dias na viração do dia, Deus aparecia ali para conversar com eles. Só que quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu uma ordem para eles: podiam comer de todo o fruto que existia no jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E a gente conhece a história, né? Boa parte dos cristãos, a maioria conhece, sabe que Eva então transgrediu essa ordem de Deus e passou para Adão. Então, por esse pecado, eles foram expulsos do paraíso. Por que eles foram expulsos do paraíso? Porque Isaías 59, verso 2, dizia assim que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então o pecado separou Adão e Eva de Deus. Eles então não podiam mais conversar com Deus todos os dias face a face, né? E Adão então e Eva foram expulsos. Com o passar dos anos, e muitos anos até, 1500 anos antes de Cristo, Moisés então começa a ser o primeiro escritor da Bíblia, né? Deus então nunca quis ficar sem conversar com o homem. E Deus então permite o homem escrever a sua palavra, a vontade dele, transmitir a vontade dele para nós. Antigamente, antes de ter a Bíblia, a vontade transmitida dos pais para os filhos. Adão transmitia a Abel, transmitia a Caim, a Sete, e assim sucessivamente eles também transmitiam para os seus filhos. Só que o passar dos anos, né, Deus então agora deixa isso escrito, pede para que se escreva. O que Deus faz? Ele inspira homens e mulheres, né, os profetas. No Números capítulo 12, no verso 6, diz assim: então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Então, em sonhos, em visões, Deus então revelou. E Deus diz assim, como diz para João lá na ilha de Pátimo: o que vês, escreve num livro. Quando Deus inspirava esses homens, pediu para ele escrever num livro. Então a Bíblia, gente, ela foi escrita por homens que Deus inspirou. 1 Pedro capítulo 1, aliás, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, o último versículo desse capítulo, lá conta assim, tá aqui, já achei. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, vamos pegar alguns pontos aqui. Nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então a Bíblia foi escrita, não é porque o homem teve uma ideia de escrever a Bíblia. Não, foi Deus que inspirou esses homens santos. Santos quer dizer separados, né? Separou esses homens para escrever o cânon sagrado. Então foi Deus que inspirou eles através do Espírito Santo. E Deus inspirou, como Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 16, diz assim que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, na educação, para que o homem de Deus seja aperfeiçoado em justiça, a fim de que o homem de Deus seja aperfeiçoado, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia toda ela é inspirada. Então Deus já está deixando bem claro que toda a Bíblia é inspirada, ela é o suficiente para o nosso entendimento, para a nossa salvação. Por exemplo,
João, quando estava na ilha de Patmos, no último capítulo 22 de Apocalipse, ele conta que nós não podemos acrescentar nem tirar nada da Bíblia. O sábio Salomão também já tinha deixado esses mesmos ensinos para o povo da sua época. Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6, ele também diz que toda a palavra de Deus é pura. Nós não podemos acrescentar nada ali, nem tampouco tirar. E tem outros versos também, Deuteronômio, que conta que a Bíblia não se deve acrescentar nem tirar dela. Então a Bíblia, gente, ela já foi inspirada o suficiente para a nossa salvação. Nós não podemos colocar nada ali e nem tirar. Tem pessoas que falam assim, ó, a Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Velho e o Novo. O Velho conta antes da vinda de Cristo. O Velho apontava para a primeira vinda de Cristo. O Novo Testamento mostra, confirma a primeira vinda de Cristo na Terra. E nos mostra também que Cristo virá outra vez. Então, o Velho e o Novo Testamento são 2 testemunhas. Jesus disse, porque a Bíblia ela é uma testemunha. João capítulo 5, verso 39, Jesus diz assim, ó, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o Velho Testamento é uma testemunha, o Novo Testamento é uma testemunha. Deuteronômio 19, 15 diz assim que uma só testemunha não pode comparecer diante do tribunal. Então precisa de 2 testemunhas, o Velho e o Novo Testamento. Tem gente que diz que o Velho Testamento foi escrito só para a nação judaica. Isso não é verdade, porque a Bíblia toda foi feita para o ser humano. A Bíblia não foi feita para os judeus, não foi feita para um povo aqui, outra para lá, é para todo homem. Aqui, deixa eu aproveitar que eu estou aqui em Deuteronômio, eu vou ler aqui 17 e 19. Então, já que a Bíblia é feita para todo ser humano, o que a gente deve fazer? Primeiro passo, 17 e 19, a gente deve ter conosco uma Bíblia, e o terá consigo, e nela lerás todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumprir. Bom, nós devemos possuir uma Bíblia, não só possuir, mas ter ela e ler todos os dias, porque a Bíblia é um alimento. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter 2 naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. E a natureza espiritual, ela só fica forte quando a gente alimenta. A Bíblia é um alimento. Jeremias, no capítulo 15, no verso 16, ele diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. Por quê? Jeremias completa. Porque elas me eram gozo. Está aqui, estou achando já aqui, está aqui na Bíblia. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então a palavra de Deus nós devemos estudá-la, comê-la. Quando está dizendo comer, quer dizer com gosto, estudar com gosto. Não é por obrigação, é sentirmos prazer em conhecer a palavra de Deus, saber a vontade de Deus. Então é importante que a gente estude bem a palavra de Deus. E ela se torna para nós o quê? O que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Então a Bíblia, quando a gente começa a estudar, começa a comer, ela se torna uma lâmpada para a nossa vida. O mundo é escuro, o mundo é tenebroso, o mundo é das trevas. Então com a Bíblia é o único meio da gente ter uma vida mais clara nesse mundo. Então é importante nós estudarmos a Bíblia. E engraçado que estudar a Bíblia, você pode reparar, Isaías capítulo 28, verso 10, ela diz assim que a Bíblia não é um livro comum, gente. Não é um livro comum que a gente pega de capa a capa. Então a Bíblia, os assuntos da Bíblia, como são? São um pouco aqui, um pouco ali. Vocês podem ver que nós estamos falando aqui, começamos em Gênesis, passamos em Apocalipse, passamos em Pedro, Timóteo. Então é um pouco aqui, um pouco ali. Olha o que o profeta diz. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito,
regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então assim são os assuntos da Bíblia, né? Então é importante nós examinarmos a Bíblia. A Paulo dá um exemplo aqui em Atos 17, verso 11, que o povo de Bereia, a Bíblia ela tem mais de 1.300 vezes dizendo assim diz o Senhor. Por isso que ela é a palavra de Deus. Ela também tem outros nomes, Palavra da Verdade, Sagradas Letras, Santas Escrituras. Então a Bíblia tem vários nomes que pode se chamar. É igual a Deus. Deus também tem muitos nomes. Jesus também tem muitos nomes. O Espírito Santo também tem vários nomes. Então a Bíblia também tem. Então nós devemos estudar a Bíblia porque é o único livro que nos ajuda a libertarmos do pecado, a libertarmos do mal. Então nós devemos ter esse prazer de estarmos estudando a palavra de Deus. Até quando vai durar a Bíblia? O que diz Isaías também 40, verso 8, em 1 Pedro também, capítulo 1, no verso 25, repete o que Isaías falou. Aqui, ó. Isaías 40, deixa eu chegar aqui. Verso 8. Até quando vai durar a palavra de Deus? Olha só que interessante. Gente, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então a palavra de Deus não acaba, ela permanece eternamente. Outro ponto interessante é que Deus não muda. Ele não muda a sua palavra, essa palavra aqui é eterna. O que ele disse há 2.000 anos atrás prevalece até o dia de hoje. Então, nós não podemos tirar nem acrescentar nada na palavra de Deus. Então é importante nós estudarmos a Bíblia, né? Tirarmos as nossas dúvidas. Não acreditar só na palavra de homens, como diz a Bíblia, né? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, quer dizer assim, quando a Bíblia está dizendo isso, ela está dizendo assim, é que ao ponto de um homem uma pessoa trocar a palavra de Deus pela palavra de um homem. Uma pessoa fala assim, não, isso aqui já passou, isso aqui não vale mais. Então ela está trocando a palavra de Deus pela palavra de um homem. E a Bíblia diz que a palavra permanece eternamente. Então, um apelo que eu vou fazer a todos é que todos nós possamos estudar a Bíblia. 1 Pedro capítulo 3, no verso 15, ele diz assim, ó, já cheguei aqui, ó. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então a gente tem que estudar a Bíblia também para a gente dar razão da nossa fé, da nossa esperança. Nós não podemos viver com a fé dos outros. Então nós temos que ter a convicção, temos que ter fé. Fé na palavra, fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então estudamos a Bíblia também por isso. Outro ponto que Deus pede para nós aqui, que eu vou fazer o encerramento aqui, que eu acho muito bonito e interessante, é esse daqui, ó. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Olha só que interessante isso aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós devemos examinar as Escrituras, aprender a manejar. Então se a gente ler 3 capítulos por dia e 5 em sábado e domingo, quando chegar no final do ano a gente lê a Bíblia inteirinha. Tá? A Bíblia tem 1.181 capítulos, 30.105 versículos, 101, depende de algumas traduções, né? Não tradições, traduções. Então é importante nós estudarmos a Bíblia, porque a gente tem que apresentar como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, que conheça o Deus que serve. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos ter gosto pela palavra de Deus, estudar, desejá-la, e que ela faça com que a nossa natureza espiritual cresça a cada dia. Esse é o nosso desejo a todos e oração. Amém.